Bom, vou estar mostrando aqui como que a gente pode usar CI/CD para automatizar nossos testes, tá? Mais específico, eu vou estar usando aqui o GitHub Action. Você precisa ter um repositório no GitHub, seu projeto precisa estar lá. E a gente vai escrever workflows, que são como se fossem serviços ou tarefas que a gente define para o GitHub, que a cada determinado evento, seja um push, um pull request, alguma coisa do tipo, ele vai disparar esse serviço. Tá? É bem simples, então eu criei os testes unitários, é um projeto em Node Modules aqui. Como você pode ver, tem os testes end-to-end, usando o supertest. Tem os testes unitários aqui nos services, usando o Vitest e tudo mais. Eles estão rodando. O objetivo é fazer com que essa tarefa minha manual que eu estou executando agora, ela seja automatizada pelo GitHub, tá? Então, como você pode ver, todos os testes passaram. Agora eu vou começar a escrever. No princípio, o que você precisa? Você pode olhar na documentação aqui. Aqui. Tá? Você precisa... Os workflows são definidos na pasta tal. Né? .github, workflows. Já criei aqui, .github, workflows, e aqui a gente começa a escrever nossos testes. As duas primeiras pastas, o nome precisa ser esse, tá? Mas o arquivo em si, você consegue escrever o que você quiser, desde que ele seja um YAML. unittests.yaml. Tem uma colinha aqui, só um minutinho. Deixei preparado só para ser mais fácil de explicar. Basicamente, o que acontece aqui? O name, esse é o name do nosso workflow, tá? Esses são os eventos que o GitHub vai escutar para ver se vai disparar esse workflow ou não. No caso é o push, o pull request. Push porque esse aqui é um trabalho que só eu estou mexendo. Então eu quero que toda vez que eu soltar uma alteração, eu garanto que meu projeto ainda esteja íntegro. Tá? E o jobs é o que você define o passo a passo de execução para cada serviço. Você pode definir aqui mais de um, mas enfim. Name do seu teste. Runs on. Isso aqui é a máquina virtual, né? Porque o GitHub, quando você sobe esses actions, toda vez que ele é disparado, ele cria uma máquina virtual e você tem que instalar todas as coisas que você vai usar. Caso eu precise instalar esse checkout, tem o PNPM também, que vai precisar instalar caso você esteja usando ele. Se não, seja o Node ou qualquer outra ferramenta, procure. Geralmente já tem um action pronto, né? Porque aqui eu estou criando um action do zero, um workflow do zero. Você consegue usar actions dentro dos seus que foram criados pela comunidade, tá? Tem uma documentação completa do GitHub Workflow de como fazer isso, mas aqui está um exemplo. Então, eu vou aqui no PNPM, vou lá, faço tudo que tem que fazer para instalar ele, usando essa action aqui, e depois eu sigo com o meu passo a passo aqui. No caso, eu vou ter que instalar o meu Node Modules, usando o Frozen, para garantir que nenhuma versão seja alterada, ele esteja completamente igual ao que eu tenho aqui na minha máquina de desenvolvimento, na minha máquina física, e aqui é o meu script que eu vou rodar os testes. Se eu subir isso aqui, de unit test CI. Isso aqui é a CLI do GitHub. Tá? Faltou o push. Ó, fiz o push, disparou o evento lá pro GitHub. Ele viu que já tem um workflow aqui para mim usar e ele começou a fazer os testes, tá? Então aqui, ó, tá rodando, você consegue ver os detalhes dele. Setup, runs actions on, tá? Tudo que ele precisa para fazer a instalação da máquina. Fez o setup do PNPM, fez o Node Modules, rodou os testes, você pode ver que todos vieram com sucesso. Se tivesse dado um erro, esse serviço teria parado e gerado um log do que deu erro, tá? E agora vamos fazer para o teste end-to-end. Tá? Vou criar um outro arquivo aqui, run e2e dash.yaml. Deixa eu pegar aqui. Então,
bem similar, tá? Name, o evento que eu quero que dispare, declaração do meu serviço, vai rodar no Ubuntu. Aqui tem um pouco diferente. Como eu estou rodando o teste end-to-end, eu preciso criar um banco de dados. E eu estou usando o Docker para isso, tá? E aí o GitHub ele oferece os services, essa tag aqui, da qual você pode passar quais serão as imagens que você quer usar do Docker. No caso, eu estou usando Postgres, eu quero usar a imagem tal, na porta tal, porque o meu sistema está preparado para isso. Pode ser que no seu seja um pouco diferente essas configurações. E quais são as minhas senhas, tudo mais, variável de ambiente lá é parecido com o Docker Compose que você esteja usando, tá? Steps, de novo, vou ter que instalar o Action, o Checkout, o PNPM. Aqui vai ser um pouco diferente, eu vou instalar o Node Modules, eu vou dar um Prisma Generate, porque eu estou usando o Prisma para gerar algumas coisas dentro do banco de dados que eu vou precisar para os meus testes. E aqui está o Run PNPM Test 2. Você pode ver que tem uma coisa diferente. Para esse meu teste, eu preciso de algumas variáveis de ambiente. Você consegue passar para cá. Tá? Eu estou usando o JWT para autenticação e um dos meus testes consiste em validar se o meu login está seguro. Tá? Então, eu passo as chaves pública e privada. Isso aqui você não vai usar a chave que você usa no seu projeto do dia a dia. Isso aqui você gera qualquer uma, coisa que você não vai reutilizar, seja só para os testes, porque esse arquivo ele fica disponível para visualização de qualquer um. Então, a pessoa acessou seu repositório, ela consegue ver tudo que você escreveu aqui. Então, não coloque chaves privadas nele, né? No caso, se começar para um teste, deixe assim mesmo, tá? E aí tem o database URL aqui, que o Prisma ele pede e gera aqui para mim. E aí, seu fim aqui, git add, git. Ó, como eu fiz um push, ele disparou o evento. Então, os testes que eu tinha, os workflows que eu tinha antes, se juntam com os workflows que eu tenho agora e eles disparam os dois testes juntos, tá? Eles sempre vão disparar. E aí tá, os testes unitários que a gente fez primeiro e os testes de end-to-end que entrou agora. Ó, no caso, um já deu sucesso e o outro tá rodando ainda, porque como é um teste end-to-end, demora um pouco mais. Você consegue ver os detalhes. Tá, ó, ele tá rodando os testes já, passou um com sucesso, o outro foi tudo certinho. E aí você pode ver que rodou com sucesso. Ele vai ficar com um sinalzinho verde aqui. Seu projeto está testado e seguro.